A força que pisa aqui, a força que vim mostrar, não passa por uma só, perpassa as minhas ancestrais. A força que pisa aqui, a força que eu vim mostrar, não passa por uma só, perpassa as minhas ancestrais. De um tanto e só, nenhum canto de dó. São muitas vozes para ecoar com gado, são muitas vozes nessa marujada, são muitas vozes nesse nosso soul. Deixa eu te funk mostrar, deixa eu sambar, revidar o estrago. Evaristo grita através da escrita e nos convida a revidar. Não repita a história que te assassina, não aceite a sina. Siga, beba na fonte, erga a fronte, negra a fronte. Hoje existe, tem o botão do pânico dentro do ônibus, que é chamado motorista, que é disponibilizado para tentar combater o assédio no transporte público. A senhora acha que eles são bons, são eficientes, funcionam? Nunca vi, não. A senhora não sabia da existência desse botão do pânico? Acho que o ônibus que eu pego, acho que a gente tem que tratar. A voz que você acabou de ouvir é de Lucinéia Santana, moradora do aglomerado da Serra. Assim como Lucinéia, milhares de mulheres e pessoas com corpos dissidentes desconhecem a existência do botão do assédio no ônibus de Belo Horizonte e sua real função. O botão do assédio foi implementado em outubro de 2018, como uma medida de segurança para facilitar a denúncia imediata de situações de assédio, permitindo uma resposta rápida e eficaz. Contudo, a falta de informação sobre seu uso levanta preocupações sobre a real proteção oferecida. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, o dispositivo já foi acionado mais de 72 vezes na capital mineira. Mas o desconhecimento sobre a ferramenta ainda é um grande obstáculo à segurança de quem depende do transporte público. E quando as mulheres, vítimas de assédio no transporte público, já têm conhecimento do botão do assédio, elas realmente sentem que podem utilizá-lo para denunciar? Para muitas, a resposta é não. Mesmo após sofrer múltiplos episódios de assédio, Creuza Ezequiel, da região do Barreiro, nunca recorreu a essa tecnologia. Ela explica que o medo do julgamento, o tempo de espera e a sensação de culpa muitas vezes pesam mais do que a coragem de apertar o botão. Para Creuza, o botão do assédio parece uma solução distante, que pode, em vez de ajudar, tornar a experiência ainda mais constrangedora. O botão do pânico, para mim, ele não resolve muito, porque eu não vou estar sozinha dentro do ônibus. Por mais que eu estou sendo assediada dentro do ônibus, eu vou apertar, muitas vezes a pessoa vai acabar voltando contra mim mesma. Eles vão achar que é eu que estou culpada por estar com uma roupa, por estar com o peito de fora, por estar com a calça mais apertada. E eu vou pensar também, no meu caso, eu vou pensar no coletivo. Eu vou apertar aquele botão do pânico, vai parar o ônibus, vai achar por telepatia uma viatura que até chamar com tantos problemas que tá, até chegar uma viatura ali para fazer meu boletim de ocorrência, todo mundo vai me olhar, tipo assim, todo mundo no corre do trabalho e ela se sentindo a gostosa. Essas pretinhas adoram se sentir, olha pra ver. Então, assim, vai acabar eu me sentindo constrangida como se eu estivesse impedindo eles de trabalhar. A pesquisa de opinião Nossos Corpos, realizada em 2022 com 341 mulheres, trouxe à tona a baixa utilização do botão do assédio no transporte público. Apenas 0,08% das entrevistadas relataram já ter acionado o botão, um número que indica possivelmente uma falta de conhecimento sobre o recurso ou dúvidas quanto à sua eficácia. Para Isabela Castro, deficiente visual moradora do Barreiro, integrante do MUDEVI, Movimento Unificado de Deficientes Visuais, a iniciativa do botão do assédio é válida, mas sua implementação apresenta falhas. Colocar o botão apenas próximo ao motorista, segundo Isabela,
limita o acesso das mulheres e corpos dissidentes que realmente precisam de uma resposta rápida e eficaz em um momento de emergência. É legal a iniciativa do botão, porém eu acredito que ela tem que estar a acesso da mulher. Será que não poderia existir esse botão em outros lugares estratégicos do ônibus? E que tivesse talvez uma conscientização das pessoas da importância dele, porque muitas das vezes não dá tempo. Eu acredito que não dê tempo. Às vezes ela está lá no fundo, até entender a situação. Muitas das vezes ela fica recuada. Na avaliação de Lorena Freitas, gerente de gestão da mobilidade do ITDP Brasil, Instituto de Políticas de Transporte e Desenvolvimento, o botão do assédio nos ônibus de Belo Horizonte, criado como medida de proteção, falha ao colocar sobre as vítimas a responsabilidade de reagir em meio ao trauma. Segundo Lorena, o sistema não só expõe essas mulheres a mais violência, como também as força a agir de forma imediata em um momento de choque e vulnerabilidade. Ela ressalta a necessidade urgente de redesenhar essa ferramenta, criando um mecanismo que respeite o tempo da vítima e permita uma denúncia mais segura e autônoma, sem intensificar o trauma. Que violento isso, né? Porque eu acho que é importante que as mulheres elas tenham autonomia nesse processo. E a gente precisa entender também, cara, que assim, quando você passa por uma situação de abuso, todo mundo que tá em volta vai falar, mas se fosse eu teria dado um soco, eu teria gritado, eu teria feito. E aí quando essas mesmas pessoas passam pela situação, elas ficam completamente paralisadas, em choque. Outras pessoas vão ter uma reação que vai ser uma reação de gritar e bater. Outras pessoas vão ter uma reação de começar a chorar. Outras pessoas vão se levantar e sair. Então, assim, não é previsível. E não tem como você jogar em cima da pessoa que está sofrendo uma agressão a responsabilidade de ter uma ação imediata, certeira, cirúrgica a respeito daquilo que está acontecendo. Isso é muito injusto e muito cruel, é muito violento. Então, assim, essa pessoa ela vai precisar, ter uma reação de dar um grito ou de conseguir sair do congelamento, do choque, né? Então, ela vai precisar fazer alguma coisa em relação àquilo. Depois ela vai precisar chegar numa pessoa que ela não conhece, que ela não tem segurança, que ela não sabe como vai reagir também, que é um motorista. E ela vai confiar que esse motorista é treinado, ela vai confiar que esse motorista sabe o que ele está fazendo. E a gente sabe que, infelizmente, não é assim que acontece, né? No geral do país. Assim, né? Claro que a gente tem pessoas que são muito sensíveis, e a gente sabe que tem pessoas que são machistas. E aí, a partir daí, você começa a ter um protocolo de ação. Então, olha como esse processo já foi um processo violento para essa pessoa que está sendo inserida numa situação desconfortável, degradante, humilhante. Então, eu acho que é importante que existam mecanismos em que a mulher consiga fazer essa chamada, esse pedido, de uma forma um pouco mais autônoma, para que isso possa ser feito de uma forma um pouco mais respeitando o tempo da mulher e uma forma que não seja tão violenta com ela, né? Que exponha ela tanto dentro de uma situação em que a gente não tem como saber como ela vai reagir, a gente não tem como saber como o agressor vai reagir e nem como o motorista vai reagir. Diante das limitações das atuais ferramentas, quais soluções tecnológicas poderiam de fato ser mais eficazes para denunciar o assédio sem expor ainda mais a vítima em Belo Horizonte? Letícia Birchel Domingues, consultora em política urbana, sugere alternativas mais discretas e integradas para garantir a segurança de quem enfrenta situações de violência no transporte público. Ela alerta que essas soluções não devem se concentrar exclusivamente no digital, já que nem todas as mulheres e corpos dissidentes têm acesso à internet. Existem, hoje em dia, propostas tecnológicas de aplicativos ou botões em aplicativos de transporte, ou a vítima ou uma testemunha poder denunciar um caso de assédio ou que esteja ocorrendo dentro do transporte público. Então, várias cidades têm começado a adotar. Então, imaginemos em Belo Horizonte, a gente tem o CIO, o aplicativo da própria prefeitura, de olhar quadro de horários e tal. E aí, nesse aplicativo, a gente teria um botão para apertar para denunciar um caso de assédio. Ele é mais interessante do que um botão do pânico dentro do ônibus, porque ele pode ser feito sem ter que fazer essa locomoção, esse grito e tudo mais, e a pessoa conseguiria apertar no seu próprio celular
ou alguém próximo. E isso, a cada cidade tem desenvolvido seus protocolos próprios, né, depois de apertar o botão. Algumas cidades já fazem um protocolo imediato de captura de imagem das câmeras de segurança para poder ter uma denúncia que já vem junto com a prova, porque a questão da prova, né, do assédio sexual é sempre um problema. Então, eu estava falando assim que alguns aplicativos são conectados com as câmeras de ônibus e tudo mais, que é um mecanismo de você ter estruturas de prova para dar prosseguimento para a denúncia. Outras formas poderiam ser usadas pelo próprio celular, assim, além da câmera do ônibus, você poder ter no próprio aplicativo uma captura de imagem rápida para poder fazer parte dessa prova. Em paralelo, eu acho que o botão do ônibus, por mais que ele seja questionável pelos motivos que eu já falei, ele precisa de continuar existindo, porque nem todo mundo tem acesso a um smartphone. Então, não é uma coisa ou outra, mas seria uma coisa e outra, porque a gente tem letramento digital, a gente tem problemas de conexão no celular, enfim. Então, para a gente promover uma maior capacidade de acesso às denúncias e tudo mais, não é só a solução do aplicativo como a única. Um exemplo inovador de tecnologia semelhante ao que Letícia Birchall citou é o aplicativo Nina. Desde o lançamento da versão Nina 2.0 em setembro de 2022, a plataforma já recebeu 580 denúncias de assédio no transporte público, sendo que 81% foram feitas pelas próprias vítimas e 19% por testemunhas. A maior parte das denunciantes, 79%, são mulheres de 19 a 29 anos. Entre as principais ocorrências estão atos de encoxar, apalpar, 41%, intimidação, 13%, e denúncias não descritas, 19,21%. Desenvolvido para combater o assédio no transporte público, o Nina permite que usuários relatem de forma rápida e anônima situações de violência nos ônibus, metrôs, trens e estações, ajudando as autoridades e as empresas de transporte a criarem políticas de segurança mais eficazes. Lançado originalmente em 2019 e agora impulsionado por uma parceria entre a Prefeitura de Fortaleza, a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza e a startup Nina, a plataforma se destaca como uma ferramenta tecnológica essencial na luta contra o assédio. Uma tecnologia que não substitui o boletim de ocorrência, mas fortalece a proteção às vítimas e facilita o acesso à justiça. E em BH, quais outras tecnologias ou recursos estão disponíveis na capital mineira para combater o assédio no transporte público? O Vagão Rosa foi uma dessas iniciativas. Ele foi criado oficialmente em outubro de 2016 com o objetivo de oferecer um espaço seguro exclusivamente para mulheres e crianças. No entanto, será que as mulheres e corpos dissidentes estão realmente cientes dessa opção? E quantas, de fato, se sentem seguras utilizando esse recurso? Apesar de sua criação, ainda há dúvidas sobre sua eficácia e sobre quantas pessoas têm acesso a essa informação e se beneficiam dessa medida. Assim como ocorre com o botão do assédio nos ônibus, para muitas pessoas a existência do Vagão Rosa também é um mistério. Só para você ter uma ideia, segundo pesquisa de opinião Nossos Corpos realizada em 2022, com 341 mulheres, apenas 11,34% das entrevistadas disseram já ter utilizado o vagão exclusivo para mulheres em BH. A falta de informações adequadas e a dificuldade em localizar e acessar esses recursos criam uma barreira invisível que afasta as mulheres da segurança que essas medidas prometem oferecer. Dona Maria da Penha Siqueira, trabalhadora da educação, como tantas outras, nunca teve a chance de utilizar o Vagão Rosa em BH e sequer encontrou respostas ao buscar informações. O Vagão Rosa eu nunca vi. O Vagão Rosa eu só ouvi falar. Eu nunca consegui entrar
nesse vagão rosa. Perguntei um dia para o fiscal, ele não sabia, acho que ele nem sabia do que se tratava o vagão rosa. E quando se trata de corpos dissidentes, o vagão rosa realmente acolhe? Iune Anumaré, produtora e cultural e pessoa não binária, já enfrentou inúmeras violências no transporte público e acreditou que poderia encontrar segurança nessas medidas. No entanto, teve sua entrada barrada várias vezes. Iune expõe a falta de sensibilidade e cuidado com corpos dissidentes, revelando as limitações de uma iniciativa que, em teoria, deveria garantir proteção. O vagão rosa, que até determinado momento eu nem sabia que existia, em um certo lugar eu falei, olha, talvez eu possa ter um pouco de segurança ao embarcar no vagão rosa, né, do metrô. E aí, às vezes que eu experimentei isso, eu estava acompanhado de outras pessoas, né, de outras mulheres, outros cisgêneros também. E quando a gente foi para poder embarcar, que era um direito nosso, né, um direito, né, de todos os corpos que abarcam a mulheridade, e seja trans ou cisgêneros, podem usar esse vagão. Às vezes que eu fui utilizar foi mais violento ainda, né? Porque assim, não tinha a violência dos homens que estavam embarcados, porque não haviam homens, mas tinha o desconforto dos olhares das mulheres, né? Maioria cisgêneras, sobre o meu corpo, do meu corpo não poder estar ali, porque eu não pertencia a uma cisgeneridade ou a uma binaridade para elas. E também existia uma abordagem do próprio sistema que instaurou o vagão rosa, que deveria me proteger, né? Então, aconteceu várias vezes, por exemplo, do segurança impedir o metrô de sair, porque o segurança segurava a porta e ia fazer uma conferência no meu corpo para ver se o meu corpo estava de acordo com o corpo para poder estar naquele lugar, né? Então, quando, por exemplo, eu não tinha peito e esse peito não era demonstrado e o chuchu ainda existia, a abordagem acontecia. Eu enfrentava, gritava, xingava, por vezes já criei confusão, ou melhor, eles criaram confusão e eu comprei essa confusão também, porque eu não ia sair daquele espaço. E aí depois que eu começo a me harmonizar, que eles fazem essa conferência, não conseguem identificar que eu tenho um pênis, porque para ele o pênis é só o homem que tem, né? Então eles não identificam o pênis no meio da perna. E identificam que existe um peito, então é uma mulher estranha ou uma sapatão, tá? Então tudo bem, vou deixar um metrô aí, né? Mas é isso, a viagem inteira com todos os horários sobre o meu corpo também. Então assim, vagão rosa ou vagão convencional vai acontecer da mesma forma, assim. Não vai trazer segurança. Na avaliação de Letícia Birchel Domingues, consultora em política urbana, a criação do vagão exclusivo para mulheres no metrô, uma tentativa de separá-las dos potenciais agressores, é uma medida controversa. Segundo Letícia, essa política é frequentemente criticada por sua falta de efetividade, já que raramente há fiscalização adequada para garantir seu funcionamento. Além disso, ela levanta contradições a isolar as mulheres, que são a maioria do transporte público, sem abordar a raiz do problema, a violência e o assédio. Na prática, essa separação pode agravar a situação ao invés de oferecer uma solução real e inclusiva. O vagão rosa sendo esse vagão reservado no metrô para mulheres, para tentar separá-las dos potenciais agressores que são os homens, que é uma política que é bastante criticada, né, no meio da análise da política urbana, porque, em geral, ela não consegue ser efetivada, porque não tem pessoas que estão lá para garantir que o vagão rosa funcione. Então, quando a gente conversa e anda de metrô, a gente vê assim, que o vagão rosa nem está mais identificado, não é uma política que foi levada a sério, assim. E mesmo assim, né, ela tem algumas contradições de justamente assim, de separar as mulheres, então vocês vão ficar em um vagão ou em poucos vagões em determinados horários, vai criando uma política que é de separação das mulheres que são maioria no transporte público, sem necessariamente entender que isso pode ser mais um problema do que uma solução. O podcast
Nossos Corpos Não São Públicos? Combate ao assédio no transporte público faz parte do projeto Nossos Corpos, do movimento Nossa BH. O episódio Pânico Rosa teve apresentação de Larissa Kimpel, roteiro e produção de Arthur Bugre, Juliana Moreira e Luana Costa. A edição é de Marcos Gomes. No próximo episódio, você vai conhecer 7 personas baseadas em fragmentos de relatos de mulheres reais sobre suas relações com o transporte público. O podcast Nossos Corpos Não São Públicos? Combate ao assédio no transporte público tem por objetivo criar espaços democráticos de participação social envolvendo integrantes da sociedade civil para debater e buscar soluções para pautas relacionadas a gênero, raça e mobilidade urbana em Belo Horizonte e região metropolitana.